Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rogério Melo e passando aqui para deixar mais um vídeo para o nosso canal, professor Rogério Melo, convidando você que ainda não está inscrito, que se inscreva em nosso canal e aqueles que já são inscritos, que ative o sininho para sempre que aparecer algum vídeo novo você possa estar conosco aí, tá ok? Pessoal, eu resolvi gravar já hoje aqui, de uma parada para gravar com vocês, para falar sobre a questão de um decreto que está aí na internet, correndo pela internet, um decreto sobre, agora o governo, o presidente da República, para o fechamento das escolas especiais, se é que eu bem entendi, tá? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre meu posicionamento sobre isso, e dizendo também sobre a questão da educação inclusiva. Então vamos lá para algumas situações que nós precisamos pensar bastante. Primeira pergunta, estou aqui para fazer perguntas, para dar respostas, precisam ser as pessoas, aqueles a quem são os participantes, aí, os atores diretos interessados. É a educação inclusiva. Anos e anos e anos e anos e anos que nós falamos. Ano que vem nós completaremos 10 anos de canal e nós falamos sobre situações como essa. A educação inclusiva, o que é educação inclusiva? A educação inclusiva, não estamos nem falando sobre a questão da inclusão aí no local de trabalho, na vida, no comércio, nas nossas praças, nas cidades. Não estou falando nem sobre isso. Estou falando qual seria a ideia da educação inclusiva. A educação inclusiva ela seria, a grosso modo, uma educação que pudesse incluir e não excluir, que pudesse fazer com que chegasse a máximo de pessoas possíveis, uma educação que fosse pelo menos uma educação com equidade, que fosse uma educação onde a pessoa que tem a baixa visão possa ter um computador, um tablet, um Chromebook, para ele poder ler a avaliação, os livros didáticos, porque quando nós falamos de inclusão e vem os livros didáticos do Ministério da Educação, nós não vemos essa preocupação da deficiência intelectual, de livros diferenciados, de materiais diferenciados. Muitas vezes o professor compra do próprio bolso. Quando nós falamos de educação inclusiva, nós falamos aí de documentos, PEI, PDI, PDIs, que são documentos que tenta aproximar o professor deste aluno, da família, de uma forma melhor. E me parece que os atores, eles brigam entre si. É o pai que denuncia no Ministério Público, aí é o Ministério Público que vai à escola, aí é o Conselho Tutelar que é acionado porque o pai muitas vezes não leva o filho até a escola, a mãe não leva o filho até a escola. Não existe, às vezes, os atores em si, aí já uns são acusados que porque ele só quer levar o filho, quer que o filho seja laudado para ele buscar um benefício, aí daqui a pouco já estão querendo cortar este benefício, aí a farmácia de alto custo diz que os medicamentos necessários estão disponíveis, os pais já dizem que não, precisa entrar na justiça, e nós sabemos que há muita especulação, mas que até agora são 3 medicamentos aí com evidências, que principalmente para o TEA, que é o aripiprazol, risperidona, melatonina, e alguns, hoje os TDAHs também tomam também alguns medicamentos parecidos com ele, alguns tomam aí a Ritalina, o Atenta, o Vivans, enfim, atores que parece que mais brigam entre si, mais puxam, né, buscam aí algumas, cada qual dentro da sua vez, o seu protagonismo, a sua voz, e sempre nós estamos aí nestes dilemas. Então, neste caso das escolas aqui especiais,
O que que acontece? Existem as escolas especiais, existe também as APAES, né? Na maioria dos estados temos APAES e temos outras escolas que são para alguns alunos que nós acreditamos que o lugar para eles seria nessas escolas especiais, o local mais adequado. A minha fala e a minha crítica se dá à não exclusão. É claro que muitas vezes nós nos pegamos em vários debates, em alguns embates, com alguns que dizem assim: eu estou incluindo um, mas estou excluindo 30, estou dando atenção demais para um, estou tirando atenção de 30. E que nós precisamos entender que não é bem assim que isso acontece se a criança estiver bem assistida, com os medicamentos, acompanhamento quando necessário, de um pedagogo, de um especialista bem treinado, e que muitas vezes na internet, quando nós buscamos as pessoas que defendem, as pessoas que buscam escolas ou atendimentos especiais, é porque no meio do vídeo ele vai parar e vai falar: por isso que eu estou vendendo um curso, eu estou vendendo uma pós-graduação, é por isso que eu tenho aqui uma empresa que vai intervir, que vai ajudar mesmo o seu filho ou a sua filha. E aí o pai e a mãe pagam por este valor. Não que há algo errado nisso. Você está trabalhando, você recebe o valor ali do seu dinheiro. Mas é do seu, né, do merecimento do seu trabalho, o seu dinheiro devido ao seu trabalho. Mas eu posso fazer da deficiência, da educação inclusiva, uma porta aberta para eu me beneficiar? Isso é ético? A primeira pergunta que eu faço: isto é ético? A pergunta que eu faço: isso precisa, isso deve ser uma porta aberta? Outra coisa, estou fazendo perguntas. A educação inclusiva, se eu busco a criança e a coloco em uma escola especial e essa criança fica determinados anos em uma escola onde tem pessoas ali para pessoas que têm um nível de suporte mais comprometido. Quando essa criança ela se torna adulta, ela sai para a vida real, como que é o trabalho que ela recebe para que ela possa conviver uma sociedade que não é feita somente de crianças deficientes? Como ela vai trabalhar no comércio? Como que ela vai entender o uso do abafador, ou a poluição visual, que nós já falamos que isso é um mal muito grande para salas de aula, que é a poluição visual, excesso de estímulos, excesso de estímulo no comércio. Ou melhor, eu estou preparando salas de aula, escolas, para atender crianças que precisam viver em uma sociedade mais inclusa, mas a sociedade ela está inclusa ou ela está criando mundos e isolamentos para crianças em locais diferenciados e especiais? Enfim, de qualquer forma, o que muitas vezes dá a entender é que o governo federal, quando entra nestes debates, não chama as pessoas, não convida as pessoas que realmente trabalham e que realmente seriam pessoas aptas para tais discussões. São donos de clínicas, são pessoas, youtubers famosos, são pessoas... Porque eu falo para você por propriedade, porque eu conheço pessoas que trabalham há 20 anos, 25, 30 anos e que não tem um vídeo gravado no YouTube. Não são secretários de educação, não são pessoas que trabalham, que estão na mídia, mas que são pessoas que têm alta experiência, um altíssimo gabarito, que poderia ser chamado para uma mesa redonda como esta e conversar. E não estão na mídia. E parece que o governo federal é mídia, parece que as pessoas são mídia. Eu recebo inúmeros vídeos, milhares de vídeos, quase todos os dias. Talvez até alguém para apoio, para buscar divulgação na mídia, para vender cursos, para palestras, para encontros. Este ano mesmo me encheram aqui minha caixa de e-mails de encontros. E eu não vou. Eu não vou em nenhum.
Com todo respeito àqueles que fazem os encontros, assisto online, assisto vídeos que me interessam e acho importante e interessante. Mas quando eu percebo os atores ali envolvidos dos encontros, para mim não é interessante. Eu também tenho, vocês sabem, quem me acompanha, 18 livros publicados e você lê na Amazon de forma gratuita. Para quem paga aquela assinatura Kindle, não precisa comprar o livro, você lê de forma totalmente gratuita. E vivo dos salários que eu recebo dos concursos a qual eu vivo e sou concursado. E ninguém, nunca, ninguém vai dizer em nenhum momento que pagou para que eu pudesse palestrar em alguma ocasião. Nunca. Nenhum centavo. Ninguém. E o que é? Quando são cidades distantes, locais distantes, eu peço, é claro, se puder fazer via online, eu faço via Meet, sem problema nenhum. Mas, até para evitar qualquer tipo de custo. E o que eu vou falar lá? Eu vou falar aqui da mesma forma também. Mas existem pessoas que têm a idade que eu tenho hoje, com 46 anos, que têm praticamente isso de experiência e que não são convidados para debates como esse. Não são convidados pelo governo federal, não são convidados pelos estados, não são convidados pelas prefeituras. E muitas vezes são os midiáticos que são convidados e que fazem algumas decisões dessa forma. Então fica aqui o meu parecer, fica aqui o do professor Rogério Mello. Aqui no canal você verá inúmeras, 400 e poucos vídeos, quase 350 voltados à educação especial. Fica aí para você. Você está sendo atendido? Para o seu filho, a escola inclusiva seria melhor atendida? A sala, que não é sala aí, tá? A sala de educação especial, ela atenderia melhor o seu filho? Teria um lugar melhor ali para o seu filho? Ah, mas meu filho está batendo, está agredindo. Mas seu filho está batendo, está agredindo, ele está tomando medicamento, ele faz as terapias que o médico indicou, ou depois os especialistas indicaram, porque a partir dali é feito um desenvolvimento. O seu filho, ele está recebendo realmente um valor e você está comprando e acompanhando o medicamento sempre periodicamente nos médicos, ou você é aquele que trabalha com medicamento que o médico receitou há 5, 10 anos atrás? Quando você coloca uma criança dentro de uma sala de educação especial, ele também não vai morder, não vai agredir da mesma forma? E depois que ele se formar, depois que ele sair da escola, depois que ele se tornar aí partícipe de uma sociedade onde vai ao shopping, vai a um show, participa de uma mídia, participa de um trabalho dentro de uma academia, vamos assim dizer. Lá nas universidades também haverá salas especiais, ou ele é aquela criança que nós vamos olhar para ele e falar, não, essa criança já está condenada a ser assim o resto da vida, e ele só vai ser acompanhado, ele vai ver assim a vida toda só sendo acompanhado até a idade que... E nós paramos por aí e condenamos essa criança, porque nós temos várias pesquisas científicas, né, que estão sendo feitas para que essas crianças possam desenvolver e que, por que não, se ter um desenvolvimento muito avançado. E eu creio nisso, que há a possibilidade de haver grandes desenvolvimentos nessas crianças, por mais que achem alguém que essas crianças já estão condenadas a serem crianças que vão depender o resto da vida de alguém, mas eu creio muito que existe aí uma busca científica e acredito que esse afunilamento devia ser maior, porque muitas vezes são cientistas que recebem bolsas do governo, são cientistas que recebem patrocínios, doutorados, mestrados no exterior, valores altos para buscas de investigações de medicamentos, e na prática quase nós não vemos isso. Dentro das secretarias de educação, dentro aqueles que foram beneficiados, aqueles que receberam, às vezes, praticando aquele medicamento, aquela forma de investigação, de abordagem, pelo qual ele recebeu, pelo qual o governo financiou, e são os nossos valores, são os dinheiros públicos que financiam as pesquisas farmacêuticas, medicamentosas, de intervenções, e às vezes é um pai e uma mãe com uma rifa na mão dizendo, olha, o médico
Tá dizendo aí que meu filho precisa tomar um medicamento tal que para ele seria melhor para desenvolver o cérebro, né? A parte aí onde tem a maior dificuldade para desenvolvimento, e eu preciso comprar esse meu remédio. Não tem não temos na alto custo, estou vendendo uma rifa para comprar esse. Tá aí um exemplo claro disso, é o canabidiol, que é um medicamento que muitas vezes o pai e a mãe precisa comprar e pagar um valor alto. Ok? Fica meu abraço, minha reflexão. Professor Rogério Melo, se inscreva no canal, reflita comigo, deixe aí seus comentários e seja sempre muito bem-vindo. A minha maior defesa é essa: rodas de conversas, decretos, chame profissionais de anos de experiência. Não é de gabinete, é de sala de aula, é de escola, de experiências. E eu tenho certeza que nós teremos um debate com uma inclusão onde o dinheiro será muito melhor gasto, muito melhor investido, os resultados serão melhores, as crianças, as pessoas serão muito melhores atendidas, as famílias melhores atendidas, e nos atores que fazem parte de cada parte, para que as famílias que realmente precisam do benefício recebam benefício e pratiquem. Porque às vezes precisa fazer terapia, a família precisa ter responsabilidade das terapias. Do medicamento, está recebendo, tem condições, precisa receber esse medicamento. Não precisa ficar assim, não precisa falar, eu vou dar se eu quiser, eu vou contribuir se eu quiser, eu vou medicar quando eu quiser. Não. Os atores precisam participar, desde as autarquias, desde os grandes aí, que são os defensores da lei, aos partícipes, vamos assim dizer, das salas de aula, das famílias envolvidas, para que nós possamos ter uma sociedade inclusa com melhor entendimento. Fique com Deus, até a próxima aqui no nosso canal. Tchau, pessoal.